Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento de hoje está de volta com o tema da semana passada. Foi tão bacana, porque eram escolhas na alimentação. Aí a gente foi tirando dúvida, o que era melhor, o que não era melhor, aí o tempo foi acabando, e a minha convidada, que é uma craque, ela é nutricionista, ela é doutora em nutrição, mestre em tecnologia de alimentos, engenheira de alimentos, a Geórgia de Castro. Eu fiz um desafio para ela, eu falei, duvido você voltar na semana que vem para a gente falar sobre rotulagem, como escolher um alimento e estender esse papo. Que bom que você aceitou o convite. Eu que agradeço, Márcio. A gente está aqui novamente conversando um tema tão atual e com tantas mudanças no mercado. Quando a gente falou semana passada, né, de várias categorias de alimento ali, açúcar, qual o melhor sal, tal, aí vem como eu escolho na prática, né, indo no supermercado, indo fazer minha compra, como que eu olho um rótulo. E isso me lembra muito uma intervenção que eu fiz em Jaguariúna, que eu ficava escondido no supermercado com uma nutricionista, e aí a gente ficava observando os consumidores. Aí eles iam, pegavam duas embalagens, olhavam, e aí eles faziam a escolha, e era uma escolha pior nutricionalmente, vamos dizer assim. Uhum. E aí você ia conversar com a pessoa olhou e não sabia o que olhar no rótulo. Então a primeira pergunta é, vou fazer uma compra, o que é importante eu olhar no rótulo de um alimento? Então, eu vou começar pensando, né, que eu estou na gôndola, estou no ponto de venda. O que eu vejo ali, né? Eu vejo o painel principal do produto. O painel principal tem a marca do produto e tem lá embaixo, lá embaixinho no painel principal, que é o que fica de frente para o consumidor na gôndola, que é a denominação do produto. Então, a primeira coisa é entender que produto que é aquele. Eu estou falando do quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma caixinha no ponto de venda. Aquela caixinha parece leite, mas não é leite. É uma bebida láctea ou é um alimento à base de amêndoa, um alimento à base de aveia. Um suco, não é um suco. Então, eu acho que a primeira coisa é entender o que é aquele produto. Né? Muitas vezes tem uma cor, um formato que lembra um produto, mas não é. Né? Então, acho que esse é um Minha primeiro geração ponto. Falava que é o alimento Denorex. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Exato. Eu acho que isso é bem importante, até para o consumidor começar a identificar. Eu estou falando de leite ou eu estou falando de bebida láctea? Eu estou falando de composto lático? Eu estou falando de mistura láctica? Né? Então, tem diferenças. E aí, onde que a gente vai ver a diferença? A gente tem que pegar o produto da gôndola, virar o produto atrás, no rótulo, eu tenho lá a tabela nutricional e eu tenho a lista de ingredientes. Tá, então você tem a tabela nutricional que vai me dizer quantas calorias, se tem proteína, se tem carboidrato, se tem fibra, enfim. Sódio. E tem a lista de ingredientes. São duas informações diferentes. Exatamente. Essas duas informações ficam no painel traseiro do rótulo. Tá, porque então, tem uma tendência da pessoa olhar só a caloria. Então, pois é. O brasileiro vai nessa. Né? Exato. Então, eu acho que aí já começa uma diferença, né? Entender, eu estou fazendo ali, eu quero consumir um produto. O que ele tem ali dentro? É a lista de ingredientes. Então, a primeira coisa que eu olho é a lista de ingredientes. É a lista de ingredientes. Né? Acho que a primeira coisa, Márcio, é o nome do produto. Sim, saber o que eu estou consumindo. O que eu estou consumindo. Então, lá, a letrinha lá embaixo, no painel principal, tá o nome do produto. Aí eu viro e vou ver a minha lista de ingredientes. Tem lá água, açúcar, cacau, enfim, eu vou ler toda a lista, soro de leite, né? A composição, que é o que eu adicionei para fazer aquele produto. E aí vai ter alguns nomes que os consumidores, em geral, não sabem o que é, né? Que geralmente são os aditivos, que é aqueles ingredientes, também todo aditivo é um ingrediente, que ajuda ali aquele produto a ter uma textura, a ter um sabor específico, a ter uma conservação, né? Então, tem uma finalidade, uma função tecnológica específica daquele aditivo, e aí eu vou para a tabela nutricional. Aí sim eu vou para a tabela nutricional. Né? Por que eu preciso primeiro ler a lista de ingredientes? Porque eu preciso saber o que eu vou comer.
Né? Quando a gente faz um prato de comida, a gente não tem que saber o que eu estou colocando ali. Eu vou num self-service, num restaurante, coloco uma salada, arroz, feijão, né? Eu quero saber o que eu estou colocando no prato. A mesma coisa, o alimento pronto na gôndola, eu leio o que está no prato, quer dizer, o que está dentro da embalagem do produto. E aí eu vou para a tabela nutricional e é muito importante a gente não ficar só na caloria. Né? A gente olhar ali o que eu tenho de proteína, o que eu tenho de carboidrato e de gorduras totais. Aí vai estar aberto assim na tabela nutricional, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas. O quanto consumir de cada uma dessas. Aí a gente vai começar a entender o quanto que eu tenho que consumir de gordura, o quanto que eu tenho que consumir de proteína, o quanto... E aí tem na tabela nutricional tem uma coluna que chama VD. Valor diário, percentual de valor diário. O que seria o VD? O VD eu preciso consumir por dia 50 gramas de proteína. Aquele produto que eu estou consumindo, eu tenho que olhar a porção ali na tabela. A tabela está por 100 gramas. Agora, a gente teve a mudança da tabela nutricional, então os produtos vão ter a tabela por 100 gramas e a tabela na porção do alimento. Então, no caso, por exemplo, de um pão, a porção é 50 gramas, mas eu vou ter também o valor para 100 gramas. Eu vou lá e vejo, se eu comer 50 gramas de pão, que é uma fatia e meia de pão, que é a medida caseira, eu vou ter ali 10% da proteína que eu preciso do dia, ou eu vou ter 2% de gordura total. Então, é importante a gente olhar o VD. É até mais importante do que a gente olhar a questão quantas gramas tem de cada nutriente. Eu gostei de algumas coisas que você falou, embora eu não tenha que gostar de nada, né? Informação, e a sua informação é muito boa. Primeira coisa, né? Porque eu fico pensando na dona de casa, eu fico pensando no cara que vai no supermercado e não tem tanta informação em nutrição e tal para fazer essa escolha. Então, o que eu mais gostei foi, primeira coisa, entender o que você está consumindo. Aquilo é um suco, aquilo é um leite, aquilo é uma bebida láctea, né? E isso é legal. A segunda informação que eu gostei vamos olhar o ingrediente primeiro, né? Saber o que eu estou comendo. Então, às vezes eu estou consumindo alguma coisa e o primeiro ingrediente dele não é exatamente aquilo que eu achei, né? Então, é açúcar e tal. Então, isso eu gosto. E aí, obviamente, à medida que a pessoa tem mais conhecimento ou menos conhecimento, ela vai se aprofundando nisso para fazer a escolha. Mas o meu ponto é outro. São os truques das embalagens. Então, é muito sedutor. Você falou, tem lá valor diário e tal, porque isso vem numa letrinha pequena. Exato, na tabela. Mas aí você pega uma bebida láctea lá, que está lá 26 gramas de proteína. Você vê outra 20 gramas de proteína. O cara fala, eu quero a de 26, que é melhor. Né? Melhor para quem? Isso, né? Isso. E aí a escolha é muito em cima de alguns dados grandes destacados na embalagem. No painel principal. Isso. Então, não contém açúcar. O cara vai como se aquilo... Mas não contém açúcar. Mas o que é? O cara não olha. Como que está essa questão desses grandes destaques na embalagem? Muito importante, inclusive, a gente olhar quantidade. 25 gramas de proteína, em qual quantidade? Eu preciso tomar 1 litro daquilo para ter 25 gramas? Exato. Ou é num copo de 200 ml? Então, eu acho que aí a informação, por isso que eu sempre falo, olha à frente, mas a informação realmente detalhada, a informação que está ali para o seu consumo é o que está no painel traseiro da embalagem. Né? Então, na hora que você olha a lista de ingredientes, na hora que você falou da lista de ingredientes, eu acho que uma informação muito importante, Márcio, a lista de ingredientes é feita na ordem decrescente. Boa informação. Né? O primeiro item que aparece na lista de ingredientes é o que tem maior quantidade no produto. Então, se ele começa com gordura, se ele começa com açúcar, se ele começa com água, é o ingrediente de maior quantidade naquele produto. Então, acho que esse é um ponto importante. Se eu olho lá, 25 gramas de proteína, eu tenho que ir lá na tabela e ver, 25 gramas está em 100, está em 1 litro, está em 200 ml, isso está na tabela nutricional. Né? Agora, para quem é importante as 25 gramas de proteína? Isso é um ponto. Né? Vamos lembrar que quanto que é a recomendação de consumo diário de proteína?
De acordo com a Anvisa, hoje, população em geral, e aí você, como um bom educador físico, sabe que a variação de consumo de proteína está muito relacionada à atividade física, né? Pode ir de 0,8 até 2,5 gramas por quilo de peso corporal. Então, vai depender muito ali da rotina diária de cada indivíduo, de cada pessoa. Porém, quando a gente olha uma população como um todo, a Anvisa definiu para a rotulagem que a referência é 50 gramas por dia. Né? Inclusive, é uma mudança recente, era 75, com essa nova regulamentação de rotulagem da Anvisa, né, que saiu agora, começou a entrar em vigência em outubro do ano passado, passou para 50 gramas a referência. Então, se eu tenho 25 gramas, é a metade do que eu preciso por dia. Né? Agora, é bom ter alto consumo de proteína? Para que eu preciso de proteína? Depende para quem, depende do estilo de vida. Exato. E não é quanto mais proteína, melhor. Não né? não é mesmo. E o nosso corpo ele tem uma capacidade limitada por refeição de absorção daquela proteína. Exato. Então não adianta você consumir de uma vez só e o resto do dia você não consome Exato. mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com altas quantidades de proteína numa mesma refeição, né? Muita gente toma ali a bebida, 25 gramas, e come o filé do lado. Exato. Já foi 70 gramas. Não, e eu falo isso porque eu me considero uma pessoa com um certo conhecimento na área. Sim. Né? E caí no golpe. Eu peguei um suplemento sênior, que eu já sou velhinho, e estava lá na embalagem. Se não me engano, não vou lembrar exatamente, 19 ou 18 gramas de proteína. Aí eu cheguei em casa e falei, deixa eu fazer minha lição de casa, né? Deixa eu olhar essa tabela nutricional, deixa eu olhar a lista de ingredientes para saber o que eu estou consumindo aqui. Na verdade, são 11 gramas. Ele está contando que se eu adicionar X quantidade de leite, eu vou chegar lá e falei, putz, propaganda enganosa, entendeu? Porque, você tem um chamariz ali de uma quantidade, mas ele não está contando que aquilo é se for adicionado com leite. Né? Você tem que olhar o modo de preparo. Exato. Para os alimentos em pó, você tem que olhar o modo de preparo. Inclusive, agora, tem a recomendação da nova tabela que tudo que precisa ser preparado, a tabela é calculada de acordo com o modo de preparo. O modo de preparo. Então, tem que estar lá escrito, no leite, a tabela feita ele no leite. E esses destaques, eles não vão ter nenhum tipo de regulamentação? Vai sim, vai ter bastante Na verdade, já temos regulamentação para isso, né? E agora vem ainda uma mudança que está sendo discutida já há alguns anos no Mercosul. Nós sabemos que a regulamentação de rotulagem ela não é só Brasil, ela é para o Mercosul. E ela vai ser agora revisada novamente, colocando essas menções no rótulo, no painel principal. A gente tem que lembrar que aquela mensagem no painel principal, ela não pode ser única, isolada. Eu tenho que olhar aquilo e olhar a lista de ingredientes, olhar a tabela nutricional, observar o tamanho de porção, observar o percentual de valor diário, que é a necessidade que você precisa por dia daquele nutriente. Qual foi a mudança aprovada na rotulagem? Então, foram 3 mudanças, né? Uma primeira mudança foi a tabela nutricional. Então, a gente vai ter agora os rótulos todos na porção do alimento e em 100 gramas. Tá. Né? Então, eu dei o exemplo do pão, mas, por exemplo, um chocolate vai estar na porção de 25 gramas e também em 100 gramas. Tá. Né? Então, eu vou poder comparar 100 gramas com 100 gramas. Né? Então, eu acho que isso é um benefício para o consumidor. O segundo passo é alegação nutricional. Então, tem uma série de regras para eu colocar lá fonte de proteína, fonte de fibra. Eu tenho uma regra, né? Uma quantidade. Então, fonte de proteína, eu tenho que ter 5 gramas na porção. E de uma proteína completa. O que é uma proteína completa? Que tem todos os aminoácidos essenciais. Né? Então, muitas vezes eu faço uma mistura de proteínas, de fontes diferentes de proteína, mas eu tenho que ter ali os aminoácidos, que é aquelas moléculas que compõem a proteína, que são aqueles que o organismo não produz, que são os aminoácidos essenciais. Então, tem uma referência que eu tenho que seguir para atender fonte de proteína, ou fonte de fibra, ou reduzido em sódio, ou reduzido em açúcar. Então, isso mudou essa regra. A segunda coisa que é muito importante, que agora vai ajudar ainda mais a sinalização, que é o que é chamado aí de lupa, que é uma sinalização no painel principal sobre alto teor de açúcar adicionado,
alto teor de gordura saturada e alto teor de sódio. Então, são essas 3 grandes mudanças na rotulagem. Eu acho muito interessante, porque você falou assim, uma discussão do Mercosul e tal. É uma discussão mundial, né? Das pessoas preocupadas em passar informação para as melhores escolhas. E aí eu quero trazer 2 dados aqui para você. E aí a gente pode tentar elaborar mais. Primeira coisa, em relação a isso, foi um estudo feito em Nova York. Hoje você tem mais de 50% da população nos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan, que janta fora de casa. E aí eles se dividiram, grupo controle, bonitinho, pessoas que iam para o restaurante durante 3 meses, com todas as informações nutricionais daquele restaurante. Não só caloria, mas proteína, carboidrato. E outro grupo que sem informação. O que aconteceu depois de 3 meses? A mudança era insignificante. Ela chegava, se não me engano, a 20 ou 40 calorias de um grupo para o outro. Quer dizer, mesmo com a informação, a pessoa às vezes acaba optando por aquele alimento que ela mais gosta, não sei. Então, esse é um ponto. E quando a gente fala dessa mudança de rotulagem, né, claro que é muito legal você dar essa informação, mas todos os países aí que tentaram essas mudanças de rotulagem, nenhum apresenta, depois de um tempo, uma redução naquilo que a gente esperava, né? Que é, sei lá, incidência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ou mesmo diminuir índices de obesidade, né? Eu tenho a minha opinião muito particular em cima disso. Eu acho que essas ações isoladas, elas não adiantam nada. Se você não der, primeiro, esse problema ele é multidisciplinar. Ninguém vira diabético, hipertenso, nada por uma razão exclusiva. Né? Se o problema fosse fácil resolução, não tinha. Não tinha. Então, se não tem um programa populacional de saúde pública que envolvam vários aspectos diferentes e dê condição para a pessoa interpretar também o rótulo e colocar isso em prática, não só de alimentação, mas como de atividade física, sono, e a gente podia estender aqui por 10 programas, você não tem resultado. Pergunta é, você é otimista com essa mudança que foi feita? Você acha que vai criar algum impacto efetivamente ali na população? Eu sou sempre otimista. Que bom. Eu acho que pode ser um gatilho. Tá. Né? Eu espero que seja um gatilho para começar a prestar atenção mais naquilo que come. Né? As pessoas muitas vezes fazem as compras dos alimentos embalados, e aí você deu um exemplo muito bacana de restaurante, porque toda essa regulamentação nova da Anvisa, da lupa, né, dessas 3 mudanças grandes aí que eu mencionei, foi publicado pela Anvisa em 2020, começou a vigência em 2021, porém não é para produtos de food service, como, por exemplo, um restaurante. Né? Ou mesmo produtos fracionados. Isso é aplicado a produtos embalados na ausência do consumidor. Então, tem aí apenas um grupo de produtos, de alimentos, que a gente vai ter essa informação. E eu acho que é importante ter também nos restaurantes. Tá? Então, eu fico aqui com deixo aí, né, para a Anvisa pensar um pouquinho, porque é bacana. Agora, quando você traz que não houve essa mudança, exatamente por esse ponto, porque não é uma ação isolada. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso faz parte da política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Dentro dessa política, cabe a ação regulatória. Dos braços aí. É isso. É esse. Agora, tem que ser trabalhado toda a questão educacional. O que o consumidor está entendendo, o que ele está incorporando na vida dele, o que está levando à mudança de hábito, ao estilo de vida. E aí não é à toa que lá em 2006, né, a OMS veio com a estratégia global de alimentação e atividade física. Sim. Né? Então, esses 2, eles caminham juntos. Né? Não adianta a gente pensar em alimentação ou pensar que os alimentos embalados têm uma informação, todos os outros não têm, como, por exemplo, num restaurante, como em outros canais, né, que você tem ali o consumo do alimento. É apenas o alimento embalado que vai ter essa informação. Então, a gente não precisa também ter uma expectativa que isso vai mudar o quadro completo de doenças crônicas. Claro, porque é uma atitude isolada. Uma atitude isolada. Então, cabe outras ações. Sim. E aí eu quero ir para 2 caminhos, eu não posso me perder. O primeiro, você falou de restaurantes onde a gente se serve, ou, enfim, que você vai
Durante muito tempo, as pessoas não queriam sair comigo. Meu pai e minha mãe tinham dificuldade de sair comigo em restaurante. Por exemplo, eu ia num restaurante self-service, ou a pessoa pedia para eu fazer o prato dela, ou a pessoa falava assim, na sua frente eu não consigo fazer o prato. Uma vez eu fui para um restaurante árabe e eu sentei na mesa com meu pai e com minha mãe, e aí um casal estava na mesa da frente, a mulher virou para o garçom e falou, desculpa, eu não posso comer, eu vou embora, porque eu não vou conseguir comer na frente dele. Né? Às vezes eu vejo a pessoa fazer uma escolha, me dá vontade de ajudá-la. Então eu acho assim, tem um trabalho muito grande, assim, eu gosto muito do My Plate nos Estados Unidos, que ensina você meio que a montar o prato. Sim. E eu vejo nessas intervenções populacionais que eu faço que falta esse conhecimento. Então, claro, que nem você falou, essa é uma ação que tem um objetivo e atende especificamente ali as pessoas que vão comprar aqueles produtos. Sim. E isso carece ali de uma série de coisas. E aí você falou que em 2006 a Organização Mundial da Saúde veio trabalhando muito a questão da alimentação e da atividade física. Eu acho que nunca teve tanta informação. E aí a gente pode discutir, né? Que tipo de informação as pessoas gostam de comprar. Mas você tem filho. Você coloca regras, né? Você vai fazer uma adequação ali da sua casa, da escola, deles e tal, para que eles tenham um estilo de vida melhor. Né? Então, eu não entendo um país que não faça isso com seus habitantes. Porque a gente vive a tempestade perfeita. Eu só faço atividade física na história da evolução da espécie por necessidade. Só que aí o ser humano é tão danado e eficiente que ele inventou o fogo, a roda, foi inventando, chegou no celular, e hoje eu não preciso mexer a bunda para comer. Controle remoto. Tudo, tudo. Então, hoje, o movimento diário espontâneo que eu tenho, ele é insuficiente. Para queimar. E não é nem só para queimar, para o meu corpo realizar as funções que ele precisa fazer com eficiência, que é controle de glicose, de pressão, porque eu não tenho esse movimento mais no meu dia. Sim. Então, o sedentarismo é uma das maiores causas de morte. A pessoa não sabe isso? Sabe, mas ela não consegue colocar em prática. Por quê? Porque o meio ambiente em que ela vive é perigosamente confortável. A questão do alimento. Claro que você tem pessoas passando fome e comendo, né, insuficientemente. Porém, na história da humanidade, nunca houve uma oferta tão grande de alimento. Né? Sim. Então, a gente come tamanho, e a gente segue o modelo americano, a gente come porções enormes, a gente come mais do que a gente precisa. Lógico, você tem pessoas que não têm essa condição, mas não à toa você tem mais de 60% da população brasileira acima do peso. Sim. Hoje, você tem filho, eu tenho sobrinhos, e quem de nós não cai nessa armadilha, a gente embalou o sol e leva para a cama, você leva a tela para a cama. Sim. Isso mexe com o ciclo circadiano, né? E o estresse, que antes era pontual na história do ser humano, hoje ele é um estresse constante, não à toa se fala tanto de saúde mental. Então, se não tem uma política de saúde pública que pode dar acesso para o mais privilegiado e para o menos privilegiado na mesma condição, é difícil mudar. Sim. Então, o que me deixa um pouco indignado nessa história é que muitas vezes a pessoa faz olhando só para aquele mundinho que ela vive, né? Sem pensar que o Brasil é um país, além de ser desigual, eu nem diria que é desigual. O Brasil é um país pobre. Sim. Ele não é desigual, não, ele é pobre. E você tem uma parcela que tem. Então, claro, a entrevistada é você, eu me alonguei demais. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você acredita que seria importante, com a sua visão de nutricionista, de engenheira, de pessoa de saúde, como seria uma boa política de saúde pública? Nossa, que responsabilidade, Márcio. Acho que você fez tantas perguntas, né? Que responsabilidade de estar querendo aqui discutir algo que seja uma proposta de política pública, né? De fato, acho que a gente tem que considerar aqui um aspecto muito importante que você falou, que é estabelecer o hábito do indivíduo, né? A gente vê isso dentro de casa, a gente vê isso com o paciente, a gente vê isso no ambiente social. Como é difícil mudar o hábito de uma pessoa, né? E você estabelece isso desde a programação metabólica lá dos primeiros 1000 dias, que agora já não são mais 1000, já são 2000, né? Então, como é que a gente chega a ter crianças e adultos que tenham bons hábitos? Porque é muito difícil você
pegar um adulto que está acostumado a comer uma porção enorme e fazer com que ele se reeduque. Muito difícil. É muito mais O fácil. corpo vai lutar contra. Vai lutar contra, porque ele tem ali uma programação já, né? Ele só fica saciado, ele só fica satisfeito, inclusive Com aquele volume, né? E com aquele tipo de alimento também, né? Quantas pessoas nunca comeram uma salada? Né? Não sabe comer uma rúcula com alface e tomate. Coisas básicas que podem ali, inclusive sempre começando ali a refeição dessa forma. Então, eu acho que tem aí uma questão mesmo de educação de base, né? Educação de base para que a gente tenha as nossas crianças, quando a gente fala, né, a base da sociedade é a educação da criança, né, ali da mãe que está ainda no período ainda intrauterino, que é essa programação metabólica começa já na vida intrauterina, e para que a mãe tenha uma alimentação saudável, porque isso já vai fazer o efeito, o impacto naquela criança que vai nascer, né? Então, isso é um mundo ideal, mas é o que eu acredito. Educação. É educação. Né? Eu diria que a educação é a base e começar com todo o processo, né? A gente fala aí de todo o atendimento a essa gestante, né? É uma nova vida, é a nova geração que está vindo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante até para as pessoas não tratarem a alimentação como um sacrifício. Hoje, tudo errado. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, faz mal. Tudo faz mal. Na verdade, nenhum alimento faz mal. Quando era moleque, nada fazia mal. Se a gente pensar, se eu comer o dia inteiro uma cenoura e água, faz bem. Então, exato. Né? Bom, Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui e eu preciso agradecer, porque não foi uma entrevista, foi uma aula que você deu aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para explorar outros assuntos em cima desse tema alimentação. Então, eu quero agradecer muito sua presença. Eu que agradeço, Márcio. Muito prazer mesmo. Fico super à disposição para próximos papos. Ótimo. Gente, Bem-Estar em Movimento foi uma delícia. Pena que ele está acabando agora. Mas você pode ouvir em todas as nossas plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção do Bruno Teixeira, da Joana Cafuri, a edição do Rafael Furugem e trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e até a próxima. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.